Boa noite, irmãos. Para mim, um privilégio estar aqui com os irmãos. E como o irmão mesmo mencionou em sua oração, é uma alegria poder falar a palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, o capítulo 23. O Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós estamos passando alguns dias na casa do meu tio. Ele, como não comportava toda a família, ele locou uma chácara para nós ali para cima, nem sei onde é. E aí nós estávamos lá e nós tivemos a oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta noite. Quem está comigo, minha esposa Fabíola, meu filho Tiago. Ele é mais bonito que o Tiago, meu primo, sabe? Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler uma passagem muito conhecida da palavra de Deus, a partir do versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39, e nós vamos ler até o versículo 43. Diz-nos o texto sagrado: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mais uma vez, curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Deus eterno, nós estamos diante da palavra do Senhor, e nós necessitamos da instrução que provém do Teu Santo Espírito. Nós reconhecemos que em nós não há capacidade de poder anunciar todas as verdades que estão contidas na Tua palavra, e somente o Senhor e o Teu Espírito pode levar-nos a entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Tu és onisciente, ó Pai, e Tu conheces cada coração, cada mente que adentrou no santuário do Senhor nesta noite. Tu sabes as suas necessidades, Tu sabes, ó Deus, o que vieram buscar da parte do Senhor e o que precisam ouvir. Por isso, ó Senhor, em nome de Jesus, fala-nos consoante a Tua vontade, e que nós possamos sair daqui edificados, transformados, energizados pela Tua palavra. E, ó Pai bendito, se houver alguém aqui nesta noite que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, esta é mais uma oportunidade que o Senhor dá, que o Seu Santo Espírito possa convencer esta alma a entregar a sua vida a Jesus. É a nossa oração no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, não tenho pretensão alguma de falar qualquer coisa nova, muito pelo contrário, nós vamos falar de um assunto muito conhecido dentro da palavra de Deus para aqueles que estão familiarizados. E eu gostaria de, nesses poucos minutos, o irmão falou que eu tenho até a meia-noite, e eu prometo que eu vou cumprir o horário, eu não vou passar da meia-noite. Até a meia-noite, nesses poucos minutos que nós vamos falar, sobre esta verdade da palavra de Deus. Eu gostaria de pensar no tema, na graça do Senhor Jesus Cristo. E há uma verdade que uma certa pessoa diz, que não há lugar onde o ser humano possa ir, não há lugar onde o pecador ele vá tão fundo que a graça e a misericórdia do Senhor não tenha condição de ir buscá-lo. E nesse texto aqui fica muito claro esta verdade.
E eu gostaria de, nesses poucos minutos, pensar na graça de Deus em nossas vidas. Para aqueles que já conhecem o Senhor e o reconhecem como Salvador, olhar para esse maravilhoso Jesus e ver na sua atitude, na sua demonstração de amor por nós na cruz, ressaltar, revigorar, energizar as nossas vidas para vivermos vidas que de fato glorificam e agradam a Ele. E se você nesta noite ainda não teve este privilégio de receber Jesus como Salvador, ao observar essa bela história, tenha esta oportunidade, assim como este homem que estava crucificado junto com Jesus. Eu gostaria que nós pensássemos em alguns pontos para nossa reflexão. Nós estamos acompanhando o texto onde o Senhor Jesus Cristo ele vai ser crucificado, ele está sendo crucificado. E junto com ele estão sendo crucificados dois malfeitores, um à sua esquerda e o outro à sua direita. E diz-nos o texto que no decorrer deste acontecimento, no dia da crucificação, os malfeitores começaram a conversar entre si. E um, questionando Jesus, vai dizer: olha, se você é o Cristo, se você é o Messias, se você é o prometido, se você é o prometido de Deus, o enviado, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o Senhor Jesus não precisou nem responder, porque o outro ladrão que estava ao lado de Jesus, ele vai falar para ele: olha, você não teme a Deus, estando nós com a mesma sentença, nós três sendo crucificados. Nós estamos aqui porque os nossos atos fizeram por merecer, mas este nenhum mal fez. Então ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele recebe esta notícia maravilhosa da parte de Jesus para ele, quando diz: hoje você vai estar comigo no paraíso. O que nós conseguimos aprender aqui, irmãos, neste texto? Quais os pontos que nós vamos observar à luz da palavra de Deus, lembrando deste tema, a graça do Senhor nas nossas vidas? Primeiro ponto que nós vamos pensar é que este homem, ele não teve um momento particular com Jesus. E nem sempre a opinião dele foi esta que ele conversou com o seu amigo na cruz. Porque quando nós olhamos para o livro de Marcos, nós vamos observar que Marcos, no capítulo 15, versículo 32, vai dizer que ambos injuriavam a Jesus. Naqueles momentos de crucificação que ocorreu da hora sexta à hora nona, neste momento, no início da crucificação, os dois injuriavam Jesus, os dois blasfemavam. Mas o que aconteceu nessas poucas horas que mudou a forma como este homem olhava para Jesus? Que pregação, que sermão o Senhor Jesus Cristo ministrou para ele, que fez com que mudasse a convicção, mudasse o entendimento dele, e ele deixasse de blasfemar contra Jesus, e agora olhar para Jesus como Senhor. Nós conhecemos as palavras de Jesus na cruz, e nós não ouvimos nenhum sermão, mas certamente o Senhor Jesus Cristo, ele falava muito mais com a sua vida, com o seu gesto, do que propriamente com as palavras. E eu gosto de pensar que este homem, ele pôde olhar para Jesus, enquanto o Senhor Jesus estava todo ensanguentado, enquanto o Senhor Jesus estava coroado com aquela coroa de espinhos, enquanto ele observava todas aquelas marcas das chicotadas que o Senhor Jesus tomou, o seu rosto todo deformado, por conta do quanto que ele apanhou dos soldados. Aquele homem, ele pôde contemplar este Redentor crucificado entre ele e o seu amigo, sem abrir a boca, sem questionar,
sem revidar com ultraje. E olhando para aquele homem na cruz, ele mudou a concepção da vida dele. Nós nesta noite também somos levados à cruz do Senhor. E também somos levados a pensar como este homem pensou, porque certamente um dia nós também fomos este malfeitor, que também alcançou a graça de Jesus. Primeiro ponto que nós podemos pensar, que este ladrão, ele reconhece que há justiça no seu castigo. Verso 41 diz: nós, na verdade, com justiça. Ele olha para a vida dele. Nesta noite eu quero convidar você, nós, a olharmos para a nossa vida. Ele olha para a vida dele, ele está crucificado, ele também apanhou, ele também está sofrendo, ele também sente dor, ele também está ensanguentado, ele também apanhou, ele também vai morrer e ele sabe disso, mas ele olha para ele e fala: eu estou aqui porque eu mereço, porque eu sou pecador. Ele olha para a vida dele e ele reconhece: em mim não há justiça. E todo pecador que quer se aproximar de Deus, ele precisa reconhecer que nele não há justiça. Nada que eu fizer, nada que eu faça, ou que eu poderei fazer, pode de alguma forma contribuir para a minha salvação. Em mim não há justiça. E a palavra de Deus, ela deixa isso muito evidente quando ela diz: todos pecaram e destituídos estão. Todos pecaram. Então nesta noite eu quero que você, junto com este homem, pense: em mim não há justiça, porque eu sou pecador. E a sentença de Deus para a alma pecadora está escrito lá em Ezequiel, quando ele diz: todas as almas são minhas, diz o Senhor, e a alma que pecar, esta morrerá. Ele olha para ele: eu sou um pecador e eu estou morrendo porque eu mereço morrer. Primeiro ponto, ele olha para ele e ele reconhece que nele não há qualidade nenhuma para conquistar ou conseguir de Deus a graça e a misericórdia. Eu mereço morrer. É a primeira coisa que ele enxerga: eu estou aqui porque eu mereço. Mas nessas poucas horas que ele está ao lado de Jesus, perto de Jesus, ele vai enxergar mais grandiosas verdades que nós também precisamos enxergar. E a segunda verdade que ele enxerga é que, se ele tinha pecado, ele olha para o Senhor Jesus Cristo e vê: este não tem pecado. Se por um lado eu olho para a minha vida e eu reconheço a minha miséria, eu reconheço a minha falência espiritual, ele agora está olhando, ele não olha, ele parou de olhar para ele está olhando para Jesus. E ele olha para Jesus e fala: eu tenho pecado, mas este nenhum mal fez. E eu fico maravilhado quando eu olho para as palavras do apóstolo Paulo, falando aos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, quando ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele olha e ele diz: olha, eu sou um pecador e em mim não há justiça, eu mereço morrer, mas esse aqui está morrendo injustamente. Ele não merecia morrer porque ele é justo, porque ele é santo. E todos nós que queremos nos aproximar de Deus com sinceridade em nosso coração, precisamos reconhecer isso. Eu sou um pecador, mas eu me apresento diante do Todo-Poderoso Senhor, não pelos meus méritos, mas por Jesus Cristo, que é justo. Há um só Deus e um só mediador entre Cristo,
entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então, nesta noite, eu não sei como você entrou aqui. Irmãos, eu não sei o que você veio buscar aqui. Na grande verdade é que eu nem conheço muitos dos que estão aqui. E os poucos que eu conheço é de vista. E os que eu conheço com mais particularidade ainda não sei muitas coisas. Mas nós estamos diante de alguém que sonda mentes e coração. E Ele conhece e sabe por que você está aqui. E por que você precisava e precisa ouvir estas verdades da parte de Deus. Eu não sei o que vieste buscar, mas eu sei que o Senhor Deus, Ele tem mostrado para nós que nós somos pecadores e que Jesus Cristo, Ele é santo. Este homem na cruz, ele começa a mudar a sua forma de olhar para Jesus. E nesta noite eu também gostaria de convidá-los, irmãos, a mudar a forma como nós temos olhado para Jesus. A forma como nós temos olhado para a salvação que nós alcançamos por intermédio de Cristo Jesus. Temos vivido uma religiosidade superficial, uma vida cristã entre quatro paredes, quando na verdade o Senhor Deus, Ele tem muito mais a nos oferecer. Ele tem muito mais para as nossas vidas. Ele mesmo vai dizer no profeta: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Sabe, Deus, Ele tem um projeto maravilhoso para cada vida, para cada um que está aqui. Jesus Cristo, Ele não se entregou na cruz do Calvário, Ele não sofreu, Ele não sangrou, Ele não morreu, tão somente para libertar-nos do inferno e levar-nos para o céu. Ele quer que nós participemos desse projeto que é o reino de Deus para a humanidade. E cada um de nós aqui, comprados e remidos pelo sangue de Jesus, tem algo a realizar, tem um projeto a se cumprir em nossas vidas. Mas nós precisamos mudar a forma como nós temos olhado para o nosso Redentor, o nosso Salvador. Este homem começa a enxergar isso. Eu sou pecador, Jesus, Ele é santo. Terceiro ponto que este homem, ele olha, ele reconhece que ele está diante de um homem santo, mas que não é tão somente um homem, tão somente um mártir, tão somente alguém que vai dar a sua vida. E ele vai dizer no versículo 42, e ele disse: Jesus, Senhor. Ele disse a Jesus: Senhor. Essa palavra Senhor, o original dela é de divindade. Ele reconhece que ele está diante de Deus. E nós também precisamos, com toda a reverência, reconhecer que estamos diante de Deus. Todo pecador precisa reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. O que muitas vezes no meio religioso que nós vivemos, é que nós queremos Jesus Cristo como nosso Salvador. Muitos têm a visão de um Jesus Cristo que é um amuleto, e que Ele está à disposição nossa para atender às nossas necessidades físicas, materiais, psicológicas, emocionais. Quando na verdade Jesus Cristo, Ele veio, se encarnou, Ele se deixou prender na cruz, Ele morreu para se tornar o Senhor das nossas vidas, não somente o nosso Salvador. Ele é mais que alguém que está à nossa disposição para atender às nossas necessidades.
Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. E este homem, ele olhando para o seu Redentor ali na cruz do Calvário, ele olha para o seu passado, e ele vê todo o mal que ele fez, tanta gente que ele fez sofrer. Ele olha para o seu presente, e ele observa que tudo aquilo que ele fez no passado o trouxe para aquele momento de dor, de angústia, de frustração, de decepção. E ele está a ponto de se entregar, ele já reconhece que ele merecia aquela sentença, mas então ele olha para o gracioso Jesus, e ele fala: Senhor. Ele reconhece Jesus como Deus. Nós cantamos um hino que diz assim: Redentor, ó que beleza nesse nome teu se vê. Só Jesus na sua glória de levá-lo digno é. Redentor meu, que alegria seres meus. A segunda estrofe ele diz assim: mergulhado na miséria, triste, escravo de Satã, envolvido em suas malhas, preso na esperança vã, o Redentor meu, dele me livraste tu. Sabe, Jesus, ele veio muito mais do que simplesmente satisfazer as nossas necessidades físicas e materiais. Ele veio para ser o nosso Senhor. E eu queria te dizer isso nesta noite, irmão. Jesus, ele é o teu Senhor. Ele não é só o teu Redentor, ele é o teu Senhor. Ele é o teu dono. Essa palavra Senhor é aquele que manda, o que tem o poder, o que detém a autoridade. Nós somos os seus escravos, ele é o nosso Senhor. Ele não está aqui em função nossa, nós estamos aqui em função dele. E que alegria é para nós quando nós reconhecemos que Jesus, ele é o nosso Senhor. E é o que o poeta ele diz, que alegria. Nós temos este privilégio e esta alegria de ter Jesus como nosso Senhor. Talvez você está cheio de dificuldades, talvez não, certamente você tem alguma dificuldade, todos nós temos. Mas a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa paz, o nosso gozo, a nossa felicidade, ela não está alicerçada naquilo que nós temos, naquilo que nós conquistamos, naquilo que nós possuímos. Ela está alicerçada, ela está fundamentada no fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Este homem então agora tem a sua visão mudada, ele para de olhar para ele, ele começa a olhar para Jesus, e quando nós começamos a olhar para Jesus, grandes oportunidades surgem diante de nós. Um homem que ele está à beira da morte, agora ele olha para o seu Senhor e ele vai fazer um pedido, e é o nosso quarto ponto: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece um Cristo vivo além da sepultura. E é bom nós relembrarmos esta verdade. Ele está com Jesus Cristo pendurado na cruz. Ele está olhando para um homem ensanguentado, desfigurado. O próprio profeta vai dizer que não havia nele nem beleza, nem formosura. Era um como quem os homens desviavam o rosto, é o que diz o escritor Isaías. Como uma raiz de uma terra seca. Ele está olhando para este homem, mudo, calado, sofrendo. E ele reconhece que ele está fazendo aquilo por algo muito maior e injustamente. Ele está fazendo aquilo por amor. E ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece:
eu sei que você vai morrer, mas a morte não vai poder te deter. Ele reconhece um Cristo além da sepultura. E eu queria te convidar nesta noite, mesmo com muitas dificuldades na sua vida, levar você junto com este homem para além da sepultura, porque a morte, ela não é o final da nossa existência. A morte não determina o fim. E nós precisamos ter isso claramente nas nossas mentes e nos nossos corações. Ele reconhece que o Cristo vai viver além da sepultura. Poucas horas depois, alguns soldados, eles, por conta da Páscoa, eles vão lá na cruz para quebrar os ossos, as pernas destes homens que estavam crucificados. Porque mais à tarde seria início do sábado e o judeu não poderia trabalhar. Então, para que o corpo fosse sepultado a tempo, eles iriam quebrar as pernas deles, para que eles não conseguissem mais respirar. Então eles não conseguiriam mais fazer com que o seu corpo subisse e descesse na cruz, iriam morrer asfixiado, com dor asfixiado. Mas lembram-se o que aconteceu? Quando eles vão quebrar as pernas desses malfeitores, e Jesus também, eles vão chegar em Jesus, e o que aconteceu com Jesus? Ele já estava morto. Não precisou quebrar as pernas deles para se cumprir o que havia escrito na palavra de Deus, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Mas sabe, este homem ainda sentiu esta dor, teve as suas pernas quebradas. Ele morreu depois de Jesus. Ele viu Jesus morrer, ele viu Jesus entregar o Espírito, mas ele estava mais tranquilo, porque ele sabia que a morte não poderia deter o Rei das Vidas. Ele sabia que a morte não poderia deter o Deus encarnado. Ele reconhece um Deus após a sepultura. E nós também podemos vislumbrar um Deus após a sepultura. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for, meu irmão, voltarei. E vou pegar você e vou levar você para viver comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O apóstolo Paulo, ele vai escrever que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Nós temos um rei, nós temos um Senhor além da sepultura. E isso precisa encher o nosso coração de alegria, de satisfação. A nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Nós temos um céu esperando cada um de nós. E para nós finalizarmos o nosso pensamento, este homem, ele olha para si, reconhece que é um pecador, olha para Jesus e reconhece um Cristo sem pecado, justo, e que esse Cristo não é tão somente o enviado, mas ele é o próprio Deus. Ele reconhece que é o Senhor, e ele reconhece que esse Senhor, ele está vivo além da sepultura, mas ele reconhece algo mais extraordinário ainda. E o texto nos diz no versículo 42, ele reconhece: em verdade, disse a Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece um reino além da cruz, onde o Salvador, onde o nosso Redentor, não seria apenas o Senhor, mas ele seria o Rei. Talvez as suas fraquezas, que você mesmo tem lutado contra,
mas muitas vezes tem se sentido derrotado. Você vai sentir que é um pecador. Mas nesta noite o foco não é você. Então este homem, ele nos convida a olhar um pouquinho mais além. Olhe para Jesus. E você vai ver que este homem não tinha pecado. Contudo, ele entregou a vida dele na cruz, porque ele amava a mim, a você. Ele amava a cada um de nós. Mas o seu amor não foi tão somente para tirar-nos da perdição eterna. Foi para nos dar-nos a vida eterna. Foi para levar-nos para a presença de Deus. Há um reino preparado para nós. Há um céu que nos aguarda. Em detrimento das nossas imperfeições, em detrimento das nossas dificuldades, esta passagem nos ensina que enquanto nós olharmos para nós, nós vamos nos sentir injustos e pecadores. Mas o Senhor Deus quer que nós olhemos para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. O desfecho desta linda história finaliza com quem tem a última palavra. E eu queria te dizer isso nesta noite: quem detém a última palavra é o Senhor Jesus. Jesus, durante todo o texto, irmãos, não abriu a boca. Durante todo o texto, entre esses dois malfeitores, ele não pronunciou uma palavra, a não ser no versículo 43. Enquanto ele olha esses homens discutindo na cruz, enquanto ele consegue enxergar o coração deste homem mudando à medida que contempla Jesus, depois de ouvir o pedido deste homem, Jesus, ele vai dar a última palavra. Enquanto este homem, ele vai dizer: quando você voltar no teu reino, lembra de mim. Lembra que nós estivemos crucificados juntos. Lembra que nós sofremos juntos. Lembra que eu reconheci que eu era um pecador. E que eu também reconheci que o Senhor era justo. E que além de justo, tu eras Deus. Nós estávamos numa mesma sentença. Lembra de mim. Então talvez nessa noite você está clamando para que Deus lembre de você. E a última palavra de Jesus para este homem não era amanhã ou no futuro. Ele diz assim: hoje. É hoje. Estarás comigo no paraíso. E eu queria te dizer que nós podemos desfrutar o céu hoje. O Senhor Deus, ele tem uma vida nova para nós. Não é para a eternidade, é hoje. Ela começa a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como Salvador. O hino 317 diz maravilhosamente, o escritor descrevendo essa poesia, ele diz: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, porque até no meio do sofrer é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia! Sim, é céu fruir o perdão aqui, no mar, na terra, onde for, é céu estar com Cristo ali. A outra estrofe diz assim: já não me importa a me morar num alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, pois que enfim com Cristo ali é céu para mim. Quer viver o céu na tua vida a partir de hoje? Ande com Jesus no teu coração. Se você já tem a certeza da sua salvação, se você já reconhece Jesus como seu Salvador,
Não olhe para as suas dificuldades, para aquilo que pode tirar de você a alegria. Deus está te convidando a focalizar Jesus. E se você está nos visitando nesta noite e ainda não teve este privilégio de reconhecer Jesus como Salvador da tua vida, o Senhor Deus, Ele está te dando a oportunidade de você sair daqui nesta noite de posse da vida eterna, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus, Ele abençoe cada um aqui nesta noite. Eu agradeço a oportunidade e trago um abraço dos irmãos lá da igreja do Clube de Campo em Santo André, São Paulo. Amém. Em nome da igreja, agradecemos o irmão pela maravilhosa palavra. Deus abençoe sua família. Deus falou ricamente através do irmão. Eu gostaria de chamar os jovens, os músicos. Vamos entoar o hino 115 e logo após eu gostaria de chamar o nosso irmão Eliezer para terminar a oração.